in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Sejam bem-vindos a mais um episódio Papo de Mentoria. Hoje o nosso convidado é Silvio Rocha. Seja bem-vindo, Silvio. Obrigado. Obrigado pelo convite. Muito feliz em estar aqui com você. O tema de hoje da nossa live é mentoria de carreira. E então, Silvio, você poderia começar contando para a gente um pouquinho sobre você, o que você faz atualmente? Bem, primeiro quero agradecer mais uma vez o convite, né? E tá falando de um tema aí que eu sei que é um tema de paixão para nós dois, né? Você é uma grande mentora, inclusive me mentorou aí por muito conhecimento na parte de gestão do conhecimento, aprendi muito, então estou muito feliz em estar aqui para a gente trocar essa ideia hoje. Obrigada. Bem, meu nome é Silvio Rocha, eu sou casado, né? Casado com a Fabiana, tenho uma filha de 9 anos. Então, adoro muito ser pai de menina, né? Era um sonho e realizei. E, bem, a gente gosta muito de viajar, né? Então, esse meu lado aí de família, lado mais pessoal, a gente gosta muito de viajar. A gente tem reservado um tempo aí para sempre estar junto. Agora, do lado profissional, eu trabalho com tecnologia já tem mais de 20 anos, uns 25 anos mais ou menos. Sou formado na área de tecnologia, tenho mestrado em ciência da computação, né, pelo IPT. Atualmente trabalho na Sabesp, coordenando projetos ligados à transformação digital e inovação. Né? E fora a Sabesp, né, também sempre atuei com outras carreiras. Né? Esse já foi um aprendizado que eu tive com um mentor, que ainda é meu mentor até hoje, há mais de 20 anos. Olha. Eu acompanho ele, né? E uma das orientações que ele deu é assim: tenha várias carreiras, né? É um ponto importante. Então, eu leciono, já vai fazer mais de 15 anos que eu leciono. Atualmente, eu estou lecionando na Conquer, né? Leciono para a parte de gestão de projeto, a parte de inovação e tecnologia. Atuo como mentor voluntário em 2 instituições, né? Na Brasil Lab, que é um hub de inovação, ligado ao governo, para a GovTech, e também atuo como um mentor no Jauli, que são mentorias de carreira, mas para jovens que estão iniciando a carreira profissional. Estão entre o segundo grau e a faculdade, e querendo iniciar sua carreira profissional, então atuo nesse voluntariado. E fora isso, aí sim eu tenho as minhas mentorias individuais, profissionais, né? Que aí são mentorias com pessoas que querem desenvolver algum objetivo de vida. Nossa, quanta coisa, hein? Bastante coisa. Idade, né? É a idade. Bacana. Fala pra gente um pouquinho da mentoria que você realiza, a mentoria de carreira. Bem, eu desenvolvi um método, né? Tá. Já tem um tempo. Na verdade, eu praticava esse método, mas não tinha estruturado ele. E aí, recentemente, eu estruturei e idealizei um método chamado MORE. Né? MORE. M-O-R-E, que é modele,
objetivos e resultados extraordinários, né? Então, é um método que ele ajuda as pessoas, pode ser carreira, mas pode ser qualquer tipo de objetivo que a pessoa tenha, que é um método que ajuda a gente a modelar os objetivos, né? E os objetivos e os resultados que a gente quer atingir, né? E o extraordinário, né? Vale a pena essa observação de extraordinário. O extraordinário é o que é extraordinário para o mentorado, né? O que é extraordinário para ele? Muitas vezes pode ser uma coisa simples aos olhos das outras pessoas, mas para ele é um resultado que ele está buscando que é extraordinário. Então, esse extraordinário não é uma comparação com ninguém, mas é uma comparação com o resultado que você quer atingir, né? Pode ser uma coisa simples, né? Como, por exemplo, eu gostaria de fazer uma live com a Márcia, né? E a partir do momento que a pessoa recebe um convite, como eu recebi, para mim é um resultado extraordinário estar aqui hoje nessa live. Então, é isso que eu trago para esse método que eu tenho desenvolvido com os mentorados, né? Com as pessoas que querem alcançar os seus objetivos. Legal. E quais os benefícios, né, que o mentorado tem em fazer com você, né, atuar com você como no processo de mentoria? O processo de mentoria, né, ele é um processo que ajuda a pessoa a acelerar seus resultados, né? Quando a gente fala acelerar os resultados, aí eu vou usar uma frase que eu compartilhei, né, do Jorge Niemeyer, né, que tive o privilégio de participar de um evento de mentoria com ele, e que ele comentou que o mentor é como se fosse o Waze. E eu achei essa comparação muito incrível, né? Porque o Waze, quando a gente coloca um objetivo, uma meta, uma rota que a gente quer atingir, o Waze ele vai recalculando a rota conforme você vai mudando devido a alguns desafios que você tem ali no caminho, um trânsito lento, um acidente, assim por diante. Então, os objetivos que eu trago para isso justamente é isso, através da experiência, né, dos caminhos que eu já percorri ou dos caminhos que os mentores que eu já tive percorreram e eu tive esse aprendizado. Então, eu trago esse aprendizado para as pessoas, entendendo qual que é os objetivos dela, para poder fazer como se fosse o Waze, né? A gente ajudar a pessoa a percorrer caminhos menos tortuosos, né? Ou seja, a trazer um aprendizado para que ela consiga diminuir aquele tempo do objetivo, né? Entre o estado que ela está atual e o estado desejado que ela quer, né? Qual é o tempo que ela quer? Ela poderia, de repente, fazer isso em 2 anos, sem uma mentoria, ou talvez ela poderia fazer isso em 1 ano, né? Percorrendo com uma mentoria, com um profissional que já passou por aquele caminho, que já percorreu aquele caminho e que pode ter ali dicas, orientações e método, né? Então, em método, diagnóstico, a gente entender quais as competências que a pessoa tem, quais as competências que ela já tem, competências já potencializadas e que a gente pode potencializar mais, quais os recursos que a pessoa tem, né? Porque o método que eu trabalho, ele trabalha com PNL também, né? Eu misturo PNL, coach, né? Técnicas de coach, que eu também sou formado em coaching também, posso atuar como coach. Trago também técnicas de design, né? Então, essas técnicas e essas práticas, elas vão ajudar a pessoa a primeiro compreender quais as competências dela, o que ela precisa, o que de fato ela está buscando, né? E a partir daí, como traçar esses objetivos, né? Como traçar esses objetivos. Então, muitas vezes as pessoas traçam os objetivos que, na verdade, não são objetivos, são sonhos, né? E essa é a diferença. Então, muitas vezes a pessoa assim, eu quero uma casa, né? Mas o verbo querer não é um verbo de realização, é um verbo de sonho. Eu quero. Como que eu quero essa casa? Eu quero essa casa comprada, ganhada, sorteada, né? Então, quando a gente traça objetivos, de fato colocar objetivos claros. Eu desejo, ou pretendo, ou eu vou fazer, né? Ou eu vou buscar, eu vou comprar uma casa. Então, a gente começa a trazer o verbo que traz ação. Então, esse é o objetivo, o benefício é tangibilizar muitas vezes o que está no sonho da pessoa, mas numa prática que de fato vai conduzir ela a conquistar aquilo.
A Então, gente, para quando fala em meta, você tem que definir, né, como, quando, né, e o prazo que você quer chegar, né, então tem que realmente ter muita clareza para você poder acelerar, né, o atingimento das metas. Fantástico, Silvio. exatamente. Bacana. Exatamente, porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Aham. Então, se você mentalizar, e aí, por isso que o método a gente fala de modelar. Então, a gente vai modelar o nosso objetivo, que é mentalizar ele como se a gente estivesse alcançando ele naquele momento. Então, eu quero comprar uma casa. Ok. Que casa que é? Quantos quartos vai ter essa casa? Em que local vai Uhum. ser essa casa? Qual o Uhum. tamanho dessa casa? Qual a cor que vai ter essa casa? Então, a gente está falando para uma casa, pode ser para uma carreira. Eu quero ter uma carreira, sei lá, qualquer uma. Que carreira é essa? O que você vai realizar nessa carreira? Quem são as pessoas que você vai trabalhar? Quanto que você quer ganhar? Que promoções você quer ter? Então você começa a tangibilizar isso, porque seu cérebro ele vai entender que você está vivendo aquilo. E aí as coisas, ele vai trazer uma postura para o seu próprio comportamento de conquista. Então o método traz isso, né? Para a gente Legal. tangibilizar de fato os objetivos que a gente quer e os resultados que a gente quer. Bacana. E assim, para como nosso público, né, tem algumas pessoas que estão, que têm um conhecimento e quer transformar no negócio, né, quer atuar como mentor. Que dicas que você pode dar? O que que ela tem que estudar? Além do conhecimento técnico, o que que você pode dar de dicas, né, de conhecimentos para ela conseguir atingir, né, de ser uma mentora ou um mentor? Poxa, uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta essa, viu? Bem, para ser um mentor, eu acho que o primeiro ponto é gostar de compartilhar conhecimento, compartilhar experiências e ajudar pessoas a conquistarem o que elas desejam, né? Eu acho que tem que Uhum. ter isso dentro como um propósito, né? Então a gente primeiro tem que descobrir que esse é um propósito seu. Outro ponto que para mim ajudou muito, vou falar um pouco como foi para mim, né? Legal, legal. Para mim, eu descobri que eu gostava de fazer isso quando eu estava sendo mentorado por uma pessoa e eu não sabia que eu estava sendo mentorado. Uhum. E aí eu comecei a perceber que aquilo que a pessoa estava me ajudando fez eu acelerar, conquistar, tangibilizar os meus sonhos e que depois eu consegui realizar todos, né? Uhum. Todos. É, Né? olha. Então eu acho que uma dica é tenha mentores. Então eu fiz isso inconscientemente e depois que eu descobri que eu estava sendo mentorado, eu comecei a valorizar o papel do mentor. E aí Uhum. eu fui buscar outros mentores. Então, um mentor, né, você pode ter um mentor para a sua vida pessoal, um outro mentor para a sua vida profissional, um outro Uhum. mentor para a sua vida espiritual. Você não precisa ter uma pessoa única que será o seu guru. Não existe isso. Né? A gente Entendi. vai ter vários mentores. Então, o primeiro ponto eu acho que uma dica seria, para mim, foi essa: valorizar o papel do mentor. Ok. Bem, a partir daí você se despertou o interesse de ser mentor. Aí, o outro ponto, se desenvolver como mentor, né? Uhum. Então, eu fui buscar conhecimentos, por exemplo, de coach, né? De autoconhecimento, de neurolinguística, de comunicação não violenta, né? Uhum. Ferramentas para ajudar o mentorado, porque você vai estar mentorando uma pessoa, você precisa ter ferramentas, por exemplo, para identificar comportamentos, ferramentas para identificar que ciclo da vida a pessoa está, né? Uhum. Ferramentas para poder tangibilizar os sonhos que ela tem em objetivos concretos. Então, esse é um outro aprendizado, é conhecer ferramentas de mentoria. E aí na internet hoje tem muitos cursos, tem muitas formas de obter esse conhecimento, tem Uhum. instituições, e pode ser com um profissional que já trilhou isso. Inclusive, Aham. pode ser um mentor para ajudar você a se tornar um mentor. Aham. Aham. E por último ponto, que é o aprendizado constante. Então, constantemente a gente está nos conhecendo, né? E
estudando sempre sobre novas ferramentas, novas técnicas, novos métodos, porque isso é algo que hoje está muito assim, tem muito conteúdo sobre isso, né? A gente está numa fase onde o ser humano está no centro das coisas, no centro das transformações. Então, a gente tem hoje muita ferramenta, muito conteúdo que ajuda nesse desenvolvimento humano, tanto para o mentor como para o mentorado. Eu acho que é um caminho. Legal. Inclusive, como você falou, a gente tem um toró de informações, né? Você na internet, no celular, né? Você recebe toda hora informações. Se você não fizer a gestão do seu conhecimento pessoal, né? Você faz assim, você vai no achômetro, né? Você consegue as coisas um pouco mais demorada. E uma coisa que você falou que eu acho fundamental é isso, é a gestão. Que aí você acelera, você tem que planejar, desenvolver, controlar e fazer, né, o aprendidado. Perfeito, o ciclo do PDCL, né? Para quem é do modelo de excelência. Exatamente, o ciclo do PDCL que quem me ensinou? Você. Imagina, o PNQS, né? Veio de vocês, né? PNQ, PNQS. Assim, uma coisa é o conceito, a outra coisa é alguém chegar e te explicar. É isso que é a diferença de um mentor. Que é quando uma coisa é eu pegar o conceito, eu posso entrar no Google aqui e pegar qualquer sigla que a gente falar aqui, eu vou entender a sigla. Mas uma coisa é entender, a outra coisa é a gente ter alguém que passou por aquilo na prática, viu o que funcionava e o que não funcionava. E aí falou, peraí, isso aqui funciona para isso, mas para isso não. Né? E aí é esse ponto que acelera o aprendizado, né? Porque a pessoa já vai te falar que as ferramentas, né, para que funcione e para o que não funciona. Exatamente o que você falou. Se não tiver foco, né, essa é uma outra dica, né? Identifique quais são os focos, as suas competências, né? Hoje no passado, se falava muito de focar nas habilidades que não eram boas. Né? Hoje a gente fala muito em focar naquilo que você já tem de bom. Então, o que é aquilo que você já tem de bom? Então, identifica. Então, eu, por exemplo, há uns 5 anos, eu falei, não, peraí, eu preciso focar. E isso foi uma dica de um mentor. Um mentor chegou para mim e falou, Silvio, cara, você gosta muito de estudar, você gosta muito de ler, só que você atira para tudo quanto é lado. Então, vamos focar. O que de fato faz parte do teu propósito? E aí eu foquei exatamente nesses pilares, né? O meu propósito é inovação, transformação digital, mentoria de carreira. Show. Então, a partir disso, eu consegui focar e começar a realizar muitas coisas que eu tinha planejado e não estava conseguindo fazer. Tá certíssimo. E assim, você poderia compartilhar alguma das suas experiências como mentor para inspirar nossos ouvintes? Alguma experiência que te salta aos olhos? Olha, teve eu acho que assim, no geral, as experiências, né, elas são muito positivas quando a gente começa a ver que a pessoa, ela vem primeiro com um objetivo, né? Uma ideia, mais ou menos, do que quer. Eu quero ser promovido. Né? Eu gostaria de ter uma segunda carreira, não ficar somente em um caminho. Eu quero ser empreendedor. Né? E o que tem me saltado aos olhos é que, muitas vezes, assim, a pessoa tem esse desejo, mas no caminho da mentoria, né? Porque o método que eu estou trabalhando, ele tem 7 passos, né? Então, a gente faz 7 encontros, né? E tem mais um. Esse mais um é 4 meses depois do último encontro, que aí a gente se reúne para fazer um aprendizado e uma correção de rota. Né? Legal. Então, é legal que a gente é interessante que com o método, a pessoa vai se descobrindo que aquele objetivo principal vai facilitar ela atingir outros objetivos secundários. Né? Então, por exemplo, teve um caso que a pessoa queria ser empreendedora. Né? Só que o que aconteceu? Ela já tinha tido 2 iniciativas de empreendimento e não tinha dado certo. Só que a questão principal que não estava dando certo não era o ponto da mentoria. Ela veio para a mentoria para querer acelerar uma terceira iniciativa de empreendedorismo que ela estava iniciando.
Só que durante o percurso, a gente identificou, lógico, aí, né, no processo, né, e com as ferramentas, a gente identificou que aquela terceira iniciativa ia falhar de novo. Por quê? Porque ela tinha uma fragilidade que era gestão financeira. Ah, entendi. Então, ela não sabia gerenciar a gestão da Aham. empresa e a Uhum. gestão particular. Misturava a gestão financeira. Aham. Mas eu não sou mentor financeiro. Então, o que a gente trabalhou? Eu indiquei para ela um mentor financeiro, porque eu Aham. trabalho com uma rede de mentores, né? A gente se Aham. complementa. Então, eu indiquei para ela um mentor financeiro e continuamos a mentoria de empreendedorismo, mentoria financeira. Aí a gente Perfeito. conseguiu potencializar tanto o empreendedorismo, que ela era o sonho e o desejo, como essa deficiência que ia fazer ela fracassar no empreendedorismo. Então, esses dois pontos, quando se juntaram, e aí isso foi antes da pandemia, eu conversei com essa pessoa, né, logo depois da pandemia, 2021, e ela estava indo super bem no empreendimento, Olha. estava conseguindo administrar as suas finanças, Uhum. inclusive já estava sobrando até um dinheirinho para investir na própria empresa. Olha. E olha que Então, bacana. esse é o propósito, né? Olha, seus olhos estão brilhando, apesar de eu estar te vendo assim É pelo. isso. Olha só, a alegria, né, que passa, né? Passa esse brilho do prazer de ajudar o outro, né? Isto é um dos pontos fortes do mentor, né? É gostar de ajudar outra pessoa e ficar feliz com o sucesso do outro. Parabéns, Sim, Silvio. óbvio. Não é só a questão financeira, não é só a questão de você vender uma mentoria, não é isso. Não é só Aham, esse o propósito, né? O aham, propósito é isso, é você ver que tem uma pessoa que ela conseguiu se destravar, né? Ela conseguiu se destravar, tinha umas crenças, inclusive, que eu acabo trazendo alguma coisa de coach também, porque muitas coisas estão ligadas com crenças que a gente teve, né? E a gente leva essas crenças e essas crenças nos impedem de avançar. Então, tinha aham. algumas crenças e essa pessoa se destravou e aí começou não só a questão da mentoria de empreendedorismo, como outras áreas, né? Então, Uhum. esse é um caso, tem outros casos também que eu poderia contar e que me deixa muito feliz em ver as pessoas evoluindo, né? Ou muitas vezes até descobrindo que aquilo que ela queria não era bem aquilo que ela queria. Perfeito. Já tá bom, né? Já dela tomar consciência de fazer uma nova rota, né? Tomar uma nova decisão já é um sucesso, né? Isso já valeu pelas sessões de mentoria, eu acredito. Eu Mas também eu acredito nisso. acredito nisso. Bacana, Silvia. Eu fico muito feliz, né, de bater um papo com você. Eu acho que Isso. eu ia te perguntar a duração do seu método, né? Você falou que são 8 encontros, né? Isso, E, são 7 encontros, né? e São 7 encontros que a gente começa identificando o estado inicial que a pessoa está, qual é as certo. condições que ela tem, né? Porque a gente é, no PNL, né, tem um pressuposto que fala assim que todas as pessoas têm capacidade para tudo que ela se propor a fazer. Muitas Uhum, vezes o que nós não temos é os recursos necessários. Né? E uhum, aí, com os recursos, não estou falando financeiros. Eu estou falando que muitas vezes a pessoa não tem os recursos de conhecimento, ela não tem os recursos emocionais, elas não uhum. têm os recursos, muitas vezes, de uma rede de network, ela não tem essas percepções. Né? Entendi. Então, a gente começa desde esse estado desejado, né, até o estado, desde o estado inicial que ela está, até o estado desejado. Então, nesses 7 encontros, são encontros de 1 hora, né? A gente Uhum, tem a mentoria e ela sai com as tarefas a serem feitas, os objetivos, né? Com os métodos que ela quer buscar. E aí, a partir do 7º encontro, a gente tem aí um período de 3 meses a 4 meses que a gente faz um uhum. encontro para calibrar os resultados que ela já alcançou, né? E calibrar os aprendizados. Porque tem um ponto que eu fui descobrindo ao longo do caminho, né? E lógico, com outros mentores, que assim, muitas vezes a gente traça um objetivo. Eu quero, por exemplo, quero viajar para conhecer algum país, Estados Unidos, sei lá, qualquer lugar.
Só que muitas vezes para a pessoa esse desafio é muito grande. Aham. Então a gente quebra esse desafio, esse objetivo, em pequenos objetivos, para poder ir ganhando maturidade e ganhando motivação. Então, se você quer viajar, qual que é o primeiro plano? Primeiro ponto. O primeiro ponto é saber o quanto que eu consigo reservar de recurso. Eu consigo reservar, sei lá, R$500 por mês? Ok. Então, o primeiro passo é comece a fazer a sua reserva de R$500 por mês. Então, a pessoa começa ali fazendo 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá dando certo. E aí ela começa a se motivar. Dá para aumentar essa reserva? Né? Ok. O outro passo é, começa a estudar o lugar que você quer viajar. Isso já vai te materializando aquele sonho. Então, o método não é só focado no objetivo final, mas é focado na jornada e nos pequenos marcos de ganho que a gente tem durante a jornada. Perfeito. Bacana. Você tem toda a razão, é assim mesmo. Não adianta dar um pulo muito alto, né? Que a gente pode, né, se sofrer algum acidente. É mais fácil uma caminhada até chegar, né, no ponto. Eu falo ponto A e o ponto B, né? O ponto B pode ser muito longo, mas a gente tem que ir devagarzinho. Muito bem, Silvio. Muito obrigada. Um bate-papo muito legal, né? Gostaria mesmo de. Espero a gente poder conversar numa outra oportunidade, né? E nós temos aí outras, né, entrevistas, outras lives, vamos ter na segunda-feira, todas segundas e quartas, né? E tem uma parte que no meu canal eu coloquei como sendo aulas online. Então, tem alguns conteúdos que eu passei da minha experiência. Então, fiquem à vontade para assistir, né? Faço aqui a minha propaganda. E muito obrigado, Silvio. Obrigado pela oportunidade, viu? Eu que agradeço e muito obrigado pelos aprendizados aqui também e convido a todos para os próximos papos de mentoria. Muito bem. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Bom dia, boa tarde. Exatamente, seja lá onde for. Seja onde for. Tchau, tchau. Tchau, tchau.